Fala galera, beleza? Começando o nosso quadro Direções da Vida. Hoje vamos entrevistar um cara que foi pastor por mais de 40 anos, presidente da Comissão Batista e do Conselho de Pastores de São Paulo e também diretor do setor Vida do Palavra da Vida. Esse cara tem muita história e a gente vai conhecer um pouco mais sobre o ministério dele, sobre a vida dele e também como foi a juventude desse emblemático pastor da nossa igreja. E entrando agora o nosso convidado. Ô, meu, tudo bem aí? E aí, pastor, tudo bom? Pode pegar carona aqui? Com certeza. Ah, ok. Seja muito bem-vindo à nossa carona. Eu tô nos Estados Unidos há dois anos, tô um pouco de sotaque, entende? Pastor, esse quadro chama Direções da Vida. Direções porque a gente tá dentro de um carro e também porque a gente quer saber um pouco mais da vida da pessoa que a gente tá entrevistando. Ok. Isso. Nós estamos na estância onde eu comecei a minha vida aqui, né? Então deixa eu dar um toque pra vocês. Essas casas que vocês veem aqui à direita, aqui não tinha nada, era tudo mato. Então, mais ou menos nesta direção aqui, eu fiz uma picada até o lago, porque aqui era tudo mato, para fazer pescaria aí. E naquela época eu deixava na espera, pegava os bagres pretos desse tamanho. E era gostoso, mas só para vocês terem ideia, tudo era mato. E mais ou menos em que ano que o senhor veio para cá? 1980, janeiro. Agora nós vamos mostrar onde aconteceu o primeiro batismo da Piba. Que foi lá no lago, lá no canto. Isso foi... acho que foi começo de 81. Então naquela época a Piba tinha acabado de ser criada praticamente, né? Não, Fazia a Piba né? foi organizada em novembro de 80. Então o batismo seguramente aconteceu em 81. Olha só. Porque... E naquele ano foram quantos batizados, o senhor lembra? Deixa eu ver. Eu acho que talvez uns 5, 6. Foi bem nesse canto ali, ó. Nessa época a igreja já estava com seus 50 membros. Nossa. Ó, o batismo foi bem aqui. E naquela época dava pé ou não dava pé? Aí dava pé. Aí dava pé, né? Não sei se hoje dá pé ou não, mas aí dava pé. Outro detalhe importante. Aquela rua em frente a IEM, lá no fim tem uma casa que tem história da Piba. Se vocês mesmo? quiserem ir lá. Aqui, ó, aqui. Com certeza. Contramão. Vocês sabem onde é a casa do Ricardinho? Sim. Então, passando no final da rua do Ricardinho, Então lá tem uma lá. História interessante. Ó, Ricardinho, estamos passando aí na frente da sua casa, hein? Vê se ele cuida bem do jardim lá, corta a grama. Aí, ó. Olha, essa casa era a última casa. Aqui morava um casal que nós assistimos o casamento deles em São Paulo porque ela era muito amiga da Cida e a Cida era da mesma igreja dela. Quando eles souberam que eu estava aqui no seminário, o Osbel falou pro pastor lá que, olha, tá chegando aí no seminário o Mendes, que é muito amigo nosso, ele foi presidente da igreja, lá é muito atuante, esse cara seria o ideal para te ajudar. Aí, daqui nasceu a minha vinda. E eu vinha de uma igreja razoavelmente grande em São Paulo, que praticamente eu seria mais um dos pastores da igreja, porque eu era diácono, eu era vice-presidente da igreja, era uma igreja bem estruturada. Aí eu chego aqui, um grupinho pequeno, aqueles homens com calça boca de sino, ridículo na época, bom, ridículo hoje. E aí eles fizeram o convite, aí eu olhei para Cida olhou para mim, fomos para casa, oramos. De repente Deus colocou um desejo tão grande, eu não me conformo. Seria a mesma coisa que você está na primeira divisão de um campeonato e você começar na quinta ou sexta divisão. Era impossível para mim aceitar esse convite. Mas Deus tocou no coração. Aí um dia eu falei para Cida, vamos fazer desse ministério o ministério da nossa vida. E aí começou a Piba. Pausa comercial. Copinho do Jucoff, pastor molhar as palavras. Aqui tem Pra água? você beber uma Tem, aguinha. opa, Pensei que pastor. você iam dar pra ele, que é meu esse copo. É água abençoada? Água abençoada, pastor. Pastor, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Já que a gente tá num carro aqui, querendo ou não, e também o senhor trabalhou bastante tempo na Ford, né? Em que carro que o senhor aprendeu a dirigir, assim,
O senhor lembra qual foi o primeiro carro que talvez seu pai, alguém, né, te ensinou? Olha, eu tinha mais ou menos 6 anos, meu pai tinha um caminhão no Paraná e ele ia nos sítios trazer a colheita de milho e tal, e ele me sentava no colo dele e o volante era, e naquela época não tinha, era tudo duro. Sim. Então, esses foram os primeiros. E depois, aí ele me deixava na hora de câmbio, ele apertava lá e eu mudava. Então, mas no caminhão era Chevrolet ano 48. E o seu primeiro carro, pastor? Meu primeiro carro foi um Ford 40. Parecia um quarto e cozinha de enorme. E essa é a minha casa, né? Legal. Tá alugada hoje. Na verdade, aí tem 2 casas, né, pastor? A sua Além mesmo dessa, a de trás, a do fundo Sim, também. aqui era o campo de futebol. Oh, já joguei muita bola também. aí nesse campo. Então, quando eu me aposentei, eu falei, o Ben queria comprar, então eu vendi aquela parte e fiquei com essa parte da frente. Já. Legal. Pô, cuidado, tem um buraco aí. Mendonça, participou de alguma brincadeira de retiro, assim, acampamento que já saiu do controle, um negócio que foi absurdo? Ou participou quando você era jovem? Ou você pregou uma peça? Ou você, já líder, pastor, presenciou os jovens fazendo alguma coisa que você coçou a cabeça assim, falou, meu, não vai dar certo isso? Não sei se eu dou branco ou se eu dou risada. Se participa ou se é branco. Eu não sei se eu presenciei, eu fiquei sabendo, mas teve um retiro aqui, numa chácara fora, que os adolescentes brigaram, sequestrado e tal, e teve alguém que levou muito a sério e saiu pancadas. Eita. Que isso? E deu problema. Você conversar com os antigos, aí você vai saber. Isso aí foi muito triste, muito triste. Saiu briga no tapa e teve um deles que se meteu a brigar, não sei com quem, o cara era bom de briga e praticava, ele levou uma surra, né? Esse foi triste, foi triste. Até porque a ideia é esse vídeo provavelmente ser passado no retiro de carnaval, pastor. E o retiro é para você ter momentos agradáveis, né? Exato. E aí também, pensando na sua juventude, amizades, assim, óbvio, a gente sabe que bons amigos sempre nos levam para uma vida coisa melhor, boa, né? Assim, coisas boas, né? O senhor tem algum amigo dessa época de seminário, essa época de adolescência na Palavra da Vida, até mesmo na igreja, né? Algum amigo seu que foi realmente importante para toda essa trajetória que o senhor construiu? Eu tive vários amigos, viu? É difícil você mencionar um, mas na minha juventude eu tive um amigo que interessante que eu arrumei emprego para vários deles na Ford, porque eu já estava lá há um tempo, conhecido, arrumei para vários, mas teve alguns que já morreram, mas foram amigos assim muito, muito fiéis. Tem um que está morando em Minas, e ele foi ser um funcionário alto na Fiat, e ele sempre assiste minhas lives, manda um abraço. Amigos que marcaram, entende? Que legal. Agora, é importante você ter bons amigos. Mas amigos vai te levar a situações vexatórias, né? Esta rua foi a primeira rua que eu, em janeiro de 80, eu aluguei essa casinha aqui, ó, tá vendo? Hoje é casinha, era garagem. Nossa. Nós morávamos nessa garagem aqui. Nessa Aqui o... dá para ver aqui. Essa foi a segunda casa. Primeira. Primeira. Aquela lá. Aquela é a segunda. Aquela foi a segunda. Essa foi a primeira. Aí era uma garagem, aí a pessoa fechou, hoje está mais sofisticada. E é aqui que a gente morou. Saindo de uma casa boa em São Paulo, fui morar numa garagem. É até legal falar isso, porque conhecendo um pouco da sua história, o senhor trabalhou 20 anos na Ford. Né? 20 anos na Ford. Tinha estabilidade, provavelmente já estava ali com um bom emprego, né? E abriu mão de tudo isso, né? Claro. Essa vivência na juventude, na igreja, nos acampamentos, fez alguma diferença para você tomar essa decisão de abrir mão de uma estabilidade financeira, um bom trabalho para viver esse louco amor de Deus aí? Gente, uma coisa, o chamado de Deus é uma loucura. Porque o que acontece na sua vida em termos de convicção, só para você ter ideia, teve um dia que eu voltei do meu trabalho, eu estava numa situação muito boa no trabalho, e eu
tive uma desavença com o meu chefe, por causa que eu era crente. E aí ele fez... Nós éramos um departamento técnico de 12 pessoas. Aí numa segunda-feira ele... Aí tudo bem, pessoal, aquele bate-papo. E aí o cara... Fui num baile, não sei o que lá. Aí o meu chefe virou... Mendes, você é na igreja, né? Eu falei, sim, de manhã e à noite. Aí eles começaram a me desafiar. Isso não é vida. Eu falei, vida é de vocês. Tá vocês aí colocando secretária eletrônica em casa para ver se a esposa tá traindo. Essa é a vida que vocês querem? Aí eu comecei a descer a lenha. Aí eu voltei para casa abalado. Tava arrasado aquele dia. Embora eu botei tudo pra correr. Sim. Aí eu falei pra Cida, eu tenho uma coisa pra falar pra você. A Cida virou pra mim e falou, isso me emociona. Se for pra deixar tudo e pro ministério, eu estou pronta. Só que legal. Aí, Você não tinha falado nada. aí, não, ela sabia que a gente tava, mas eu não tinha tomado a Você decisão. chegou em casa e ela... É. E aí, começou a nossa vida de ministério.